Portugal é o segundo país da zona euro onde se trabalha mais, mas é o terceiro país com menor produtividade. Ou seja, o facto dos portugueses trabalharem mais horas não significa que estejam a produzir mais riqueza do que os restantes povos europeus. Os especialistas dizem que o problema está nas empresas e na falta de concorrência e não nos trabalhadores. Ainda assim, a reportagem que vamos ver mostra que há empresas que conseguiram tornar-se mais produtivas, mesmo em tempos de crise. Aquela geração das pessoas que tinham um pequeno quintal, pequena agricultura, essa geração terminou e os filhos desses senhores hoje são todos engenheiros e doutores, portanto já não estão no campo, portanto deixaram de comprar as máquinas. Há mais de 7 anos que esta empresa de produção de máquinas agrícolas conseguiu antecipar a crise que aí vinha e começou a cortar nos custos. Foram dispensadas 6 pessoas. Foi-lhes mostrado que de facto não rendiam, eles próprios disseram, Sr. Fulano, vamos acertar, porque eu reconheço também que não produzo o suficiente para aquilo que consumo. Segundo os dados do Eurostat, os portugueses são os segundos da zona euro que trabalham mais horas, em média 41 por semana. Trabalhamos mais que os alemães e muito mais que os irlandeses, que são os que perdem menos horas no trabalho. Mas se olharmos para os euros criados por cada hora de trabalho, Portugal aparece na cauda da Europa. É o terceiro país menos produtivo. Curiosamente, é no Luxemburgo, onde a comunidade portuguesa tem grande peso, que a produtividade é maior. Não são os portugueses que têm que ser mais produtivos, são as empresas que têm que ser mais produtivas. E as empresas, para serem mais produtivas, têm que ter um escrutínio diferente. Provavelmente têm que ter mais escrutínio de capital, têm que ser, provavelmente, menos ajudadas, têm que sujeitar às regras de mercado. Numa hora de trabalho, um português gera em média 17 euros. Tendo em conta que trabalha 41 horas por semana, no final da semana este trabalhador produziu 678 euros. Na Irlanda, um país também sob resgate, mas um dos mais produtivos da Europa, um irlandês produz por hora 52 euros. No final da semana, de 38 horas de trabalho, são quase 2.000 euros criados. Contas feitas, no final do mês um português trabalhou mais 11 horas, mas gerou menos 5.000 euros que um trabalhador irlandês. Mas a produtividade não depende apenas da velocidade com que se trabalha, mas também do valor daquilo que se produz. Se nós tivermos uma economia centrada em agricultura, as produtividades agrícolas que podem ser elevadas têm um valor relativamente baixo. Se tivermos uma economia muito centrada, com muito capital investido em tecnologias de ponta, em que toda a sociedade quer pagar esse valor, é óbvio que a produtividade aumenta. Com a agricultura estagnada em Portugal, João Elias teve que virar-se para a exportação. 30% dos aparelhos agrícolas aqui produzidos vão para a Espanha, África e América Latina. O segredo foi reinvestir cada tostão ganho e criar autonomia. Hoje os materiais já começam a ser feitos dentro de casa, sem ter que recorrer a fornecedores externos. Eu tenho aqui um exemplo para lhe mostrar, que é o seguinte. Esta era uma peça que faz parte de uma máquina, que é um grupo ventilador, que é feito em alumínio fundido e depois maquinado em CNC. Tinha um custo de 66 euros. Esta é a peça alternativa, que é em plástico injetado, o molde foi construído por nós parcialmente e tem um custo de 6,2 euros. Portanto, 10% do valor da peça inicial. Os velhinhos engenhos deram lugar a robôs especializados que permitem fazer máquinas mais sofisticadas e que por isso têm maior valor acrescentado. Por ano saem daqui 800 máquinas agrícolas. São muito menos do que aquelas que se vendiam antes, mas rendem muito mais, o que fez aumentar a produtividade. A empresa fatura agora cerca de 2 milhões de euros, mais 30% do que em anos anteriores.